Depois os meninos vão me seguir, dar continuidade. Na verdade, eles talvez ficaram com a parte teológica e eu vou falar com a parte que diz respeito ao que anda acontecendo nesse momento em relação à Covid. Antes de tudo, eu preciso deixar muito claro aqui que a questão do Supremo Tribunal de Justiça de alguma maneira impedir os nossos cultos presenciais, ela é inconstitucional, tá? Ela é inconstitucional, essa condição. Tá? Se você for lá olhar, tá? Lá no artigo 5º, o inciso 6º, diz assim, ó, da Constituição, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, tá? Não é nem esse aspecto que nós queremos discutir em relação ao Supremo Tribunal de Justiça. O que nós queremos tratar aqui? O posicionamento da igreja diante disso. Qual é o comportamento? De fato, esse tempo de pandemia colocou para fora, expôs, talvez essa é a palavra, algumas de nossas fraquezas. Tá? E quando eu falo de igreja, deixa eu deixar bem claro aqui, não estou falando da igreja como corpo místico de Cristo, a igreja que Deus estabeleceu, a igreja de Cristo. Eu estou falando de igreja no sentido do quê? De CNPJ, vou ser bem literal aqui. Estou falando de igreja no sentido de denominação, estou falando no sentido de igreja de uma estrutura religiosa, tá? O corpo místico de Cristo é uma outra coisa. Agora, deixa eu passar alguns dados aqui para você em relação àquilo que nós estamos enfrentando. E vou montar um pano de fundo aqui para talvez depois a gente discorrer a respeito da nossa fala. Tá? E eu quero deixar aberto aqui o chat aqui do Facebook, se você tiver alguma dúvida ou em relação a isso e quiser fazer a sua pergunta, e mesmo depois a galera do YouTube quiser lançar uma pergunta lá no YouTube, manda a pergunta lá que nós vamos tentar responder do ponto de vista daquilo que a comunidade acredita, tá bom? E aqui a gente tem liberdade, tá? É tanto que eu e os pastores nem discutimos o assunto. A gente vai entrar nessa fala aqui totalmente limpo, sem ter aqui liberado alguma coisa sobre o outro. Eu nem sei de fato o que eles vão falar, tá? E eles também não sabem o que eu vou falar, que a gente deu uma pincelada. É tão mesma visão que eu entrei até no inciso 5º da Constituição. Né? Então. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que é certo o Supremo Tribunal de Justiça proibir os nossos ajuntamentos? Você acha que a igreja, de alguma maneira, nesse tempo, estão tentando nos calar? Deixa eu te dar uns números aqui, ó. Eu peguei esses números no site da Secretaria de Saúde, tá? Do governo federal. Nas últimas 24 horas, apareceram 71.832 casos de Covid no Brasil. Nas últimas 24 horas, 2.616 pessoas morreram de Covid. Só em São Paulo morreram 657 pessoas nas últimas 24 horas. O site é seguro, tá? A fonte é o Ministério da Saúde do Governo Federal. É só você entrar lá no site, tem todas as informações. Na semana passada, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, ele, através de uma liminar, né? Ele derrubou essa questão de que a igreja estava proibida de fazer os cultos. Na quarta-feira agora, o Supremo Tribunal se reuniu novamente e, mais uma vez, ficou estabelecido que estamos, assim, proibidos de fazer o ajuntamento presencial. Agora, perguntas. Você acha que essa questão toda, política, religiosa, do governo, ela, quando a igreja fala, a igreja se manifesta, tá? A igreja se manifesta. Olha só. Deixa eu trazer umas falas aqui a respeito de alguns pastores, tá? E eu posso citar nome? Posso? Vou citar nome. Se for só as falas... Eu vou falar aqui porque essas falas estão na rede social desses pastores. Por exemplo,
O pastor Marco Feliciano, que é um deputado, que é um cara conhecido assim, e aqui a ideia não é atacar o cristianismo, e eu nem quero me posicionar em relação à fala deles, eu só vou colocar aqui o que eles disseram. Pastor Marco Feliciano, há um tempo atrás, ele fez um discurso, e no discurso dele ele dizia que o povo de Deus estava sendo perseguido. Você acha que isso é verdade? Que o Supremo Tribunal estava tentando calar a igreja. O que você acha disso? E aí ele começa a trazer um discurso e ele se inclui como igreja, e eu entendi a fala dele, ele diz assim, nós como igreja, e aí ele começa lá de trás, falando dos mártires da igreja primitiva, passando pela Idade Média, e vem trazendo, e ele fala, nós somos perseguidos, nós fomos mortos, nós fomos caçados, Nero nos perseguiu, pessoas foram cerradas por causa do evangelho, e aí ele disse assim, e se for preciso, morreremos nesse tempo presente. Ele disse isso. A pergunta, será que tem gente disposta a morrer por uma igreja perseguida? Responda você aí, para você mesmo. Eu vou falar uma coisa, o que eu penso, não sobre a fala dele, mas quando eu olho para a igreja primitiva, a respeito dos mártires que morreram no Coliseu, que foram perseguidos por Nero, que foram queimados, eu não consigo me comparar a eles. Eu não consigo me incluir nesse grupo de pessoas, de verdade. Não consigo me incluir como alguém que sofreu nesse aspecto pelo Evangelho. Na verdade, eu sinto vergonha de falar que eu faço parte daquele grupo. Eu não faço parte daquele grupo. Tá? Agora, o pastor Eliseu Rodrigues, não sei se você conhece, mas é um pastor também de projeção nacional. Ele disse assim, ó, apenas os covardes se acomodam ao culto online. Para terminar, isso tá lá no Instagram desses caras, tá? Isso aqui não peguei em outra fonte. Aí ele conclui a fala dele assim, quem nada faz ou nada fala diante dos ataques à igreja é mercenário. Não vamos falar nada não, né? Pastor Estevão Hernandes, ele diz, é claro que a igreja está sofrendo perseguição. Pastor Silas Malafaia, é só você entrar lá no Instagram dele. Só paulada. É só paulada, né? Não dá nem para selecionar uma única fala a respeito disso. O que você acha disso? Você acha que quando uma liderança religiosa se levanta e se opõe ao que está acontecendo agora, e a gente vê muita discussão no meio evangélico, gente falando um monte de coisa, você acha que verdadeiramente a igreja está preocupada com a assistencialização do povo? Que palavra é essa? Assistencialização, a igreja está preocupada em suprir a necessidade do povo? A igreja, de fato, as igrejas que estão brigando por causa disso, você acha que as igrejas estão preocupadas com assistencialização, suprir a necessidade do pobre, suprir a necessidade espiritual, suprir a necessidade emocional, suprir a necessidade social? Você acha que isso é uma verdade? Que talvez a igreja está tão preocupada em não estar fechada por causa disso? Ou quem sabe, você acha que a igreja realmente está sendo perseguida? Você acha que estão perseguindo a gente? Você acha que nesse tempo presente, eles estão usando isso como uma oportunidade para um futuro fechamento da igreja? Aproveitar esse momento para literalmente depois permanecer a igreja fechada? Você acha que eles estão tentando calar a igreja? Você acha isso? Você pensa que nesse momento, o cenário que a gente está vivendo, realmente estão se opondo a nós para que de alguma forma venham calar a nossa voz? Talvez os pastores que estão brigando por causa disso, você acha que eles estão com medo talvez de que depois que passar essa pandemia, ninguém mais volte para o culto? Por exemplo, a fala do pastor Eliseu ela é muito pesada. Ele diz assim, apenas os covardes se acomodam com o culto online. O que você pensa a respeito disso? Você acha que uma igreja que passou a vida inteira pregando uma mensagem triunfalista, de vitória, de cura, de milagre, o que essa igreja vai pregar depois da pandemia?
Na verdade, a minha fala aqui é apenas uma fala provocativa. Eu quero criar um background aqui, um pano de fundo para os meninos, depois vir discorrendo dentro da fala deles. O que vai ser a igreja depois disso? Você acha que a igreja é apenas isso? Que a igreja é apenas ajuntamento? Você acha que a igreja é apenas paredes? Você acha que a igreja só tem força diante dos ajuntamentos, das reuniões? O que falar da China, que a igreja literalmente não pode se reunir? O que falar de outros países que a igreja verdadeiramente é caçada? Será que esse discurso que alguns religiosos têm colocado aí, falando que o povo tem que lutar, que tem que literalmente se posicionar, que tem que falar, será que existe uma verdade do evangelho por trás disso? Fica aqui o ponto de interrogação, igual a Avalone. Por que eu falo essas coisas? Você precisa ter um pensamento ativo sobre tudo isso. De fato, eu acredito que a igreja está passando por um processo de ressignificação. A igreja está precisando entender esse tempo, entender esse momento. Porque se a gente tiver esse discurso de que estão perseguindo a igreja, de que querem calar a igreja, a gente precisa olhar para fora e ver o que realmente é uma perseguição. Se a igreja de fato estivesse sendo perseguida, eu acho que eu não poderia estar aqui agora falando disso. Eu acho que haveria agora aqui uma censura para que eu pudesse falar essas coisas. Então, fica aí o pensamento. De fato, a gente tem falado durante todos esses dias, há mais de um ano de pandemia, a igreja genuína, o corpo místico de Jesus está em movimento. Porque se a gente falar que de alguma forma estão conseguindo parar a igreja, a Bíblia precisa ser rasgada. E a nossa fé, ela literalmente, ela vai ser jogada no lixo. Fica aí o pensamento para você nessa noite. Você que talvez, pense sobre isso. O que vai ser de você como igreja quando essa pandemia passar? Como você está se movendo como igreja nesse tempo de pandemia? Você tem estado preocupado com o próximo? Você tem estado preocupado com quem está ao seu lado? Eu confesso a você que eu ouvi uma fala do pastor Ed René Kivitz há algum tempo atrás, que dizia que a Bíblia precisava ser... qual foi a fala que ele usou? Atualizado, e eu fiquei muito irritado. Mas eu ouvi ele esses dias dizendo uma coisa muito bacana. Vou rotular dessa maneira. Ele disse assim: o cristão que sair dessa pandemia, que não sair dessa pandemia mais pobre, de fato, ele não fez nada para ajudar ninguém nesse tempo. Foi uma fala que me marcou. Ele disse: o cristão que não sair mais pobre dessa pandemia, de fato não está fazendo nada pelo evangelho. Eu acho que nesse tempo, a pandemia revelou as nossas fraquezas. As denominações estão brigando no país inteiro. O cenário está caótico. Os desigrejados estão tomando força. Por outro lado, existem pessoas que estão no sono da indiferença, preocupados com si mesmo. Se Jesus voltasse agora, o que teríamos a apresentar ao Senhor Jesus? Eu acho que a gente teria até que ter cantado aquele cântico antigo há muito tempo nessa noite. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias. Alguém sabe completar aí a frase? Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? É isso aí. Será que você está sendo igreja nesse tempo? Eu sei que é bacana a gente sentar aqui, ouvir uma palavra, eu sei que é legal isso. Mas a igreja que se move não é apenas a igreja do ajuntamento. Conversava com os meninos hoje aqui, eu tenho orado a Deus para que Deus nos posicione. O que seremos quando tudo isso passar? De fato, precisamos manter a nossa lâmpada acesa. A gente passou, já passo para vocês, tá bom? Vai lá, deixa Deus te usar. A gente passou, e não sei se os meninos aqui concordam comigo, a gente passou muito tempo falando que todos nós somos sacerdotes. Amém ou não? A morte de Cristo rasgou o véu do templo. Não existe mais sumo sacerdote a não ser Cristo. E todos nós recebemos a herança do sacerdócio real. Se eu nesse tempo
continuar a dizer que as pessoas precisam estar na igreja, estar dentro da liturgia, eu literalmente acho que estou pegando essa palavra de que cada pessoa é sacerdote e eu estou jogando ela no lixo. Porque se todos nós temos o sacerdócio sobre a nossa vida, e não estou dizendo que nós não precisamos de líderes, não distorça a minha fala para não estar num ajuntamento cristão, tá? Não edite o vídeo para usar essa fala, tá bom? Mas eu estou dizendo que nesse tempo, nesse momento, nessa estação, nós precisamos desenvolver o nosso sacerdócio pessoal. Nós precisamos queimar incenso, oferecer sacrifícios a Deus, entrar no Santo dos Santos, sentar-se à mesa, comer do pão da unidade. Precisamos lavar as nossas vestes nas águas da bacia de bronze. Precisamos entrar no tabernáculo do Senhor. Fica aqui a minha fala, que você possa exercer o seu sacerdócio onde você estiver nessa noite. E as palmas para você. Agradeço a oportunidade. Tem musiquinha de fundo, não? Vou colocar. Qual musiquinha? Posso ir agora? Pode ir. Vai, Chão. Eu vou pregar. Você é o cara. Eu vou pregar. Ô, Senhor. Eu vou ter que pregar, cara. Eu só sei pregar. Vai lá. Pastor Michel está com a fala. Pais queridos, tudo bem? Queridos, dentro disso o bispo trouxe uma reflexão dentro do cenário político, cenário atual em qual nós vivemos. Eu vou trazer um pouquinho da questão histórica, né? Não tem como você falar sobre a igreja sem que nós entramos no contexto histórico, sem que nós entendamos um pouquinho do que aconteceu. E para isso eu quero pegar um texto aí com você, que é em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, a partir do verso 47. Melhor dizendo, Atos capítulo 2, do verso 42, que diz assim, preste bem atenção. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unanimemente no templo, partir do pão da casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E aí eu quero partir aqui para outro texto, pegar outro epígrafe, que está em Atos 8, somente o verso 1, que diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Queridos, para nós entendermos um pouquinho aqui, eu vou ter que contar um pouco da história do cristianismo para você. A partir da morte de Jesus, se criou a tradição que gerou o cristianismo. Ela foi uma obra primeiramente dos apóstolos, que se encarregavam de espalhar a nova doutrina, o Evangelho de Cristo, destacando-se por Pedro, apontado por Jesus como responsável pela fundação da sua igreja. E também Paulo, que deu ao cristianismo um sentido universal, tornando acessível a todos os pagãos, ou seja, aqueles que não eram considerados cristãos da época, e descaracterizando como só um privilégio do povo judeu.
supostamente que era esse povo que era eleito por Deus. Duramente perseguido, os cristãos ali no povo, depois que Jesus Cristo faleceu, duramente foi perseguidos e criaram ali uma estrutura bastante sólida, uma organização como uma forma de sobrevivência, de sobreviver. No plano local, os presbíteros cuidavam de atender às necessidades espirituais dos fiéis que ali estavam se ajuntando a eles. Existe uma fala de Eusébio de Cesareia, que ele fala que além disso, existiu uma coisa muito importante. O levantar, a instituição, instituíram os diáconos para cuidar das necessidades das viúvas e daqueles mais carentes. Eu acho isso muito interessante, que aqui a gente já dá um destrinchar desse texto. Após a morte de Estevão, que é no capítulo 7, o capítulo 8 de Atos nos fala sobre a primeira perseguição da igreja. E aí entra na onde o bispo falou. Para nós entendermos se nós somos perseguidos, nós temos que ser censurados. Nós temos que ser mortos. Nós temos que ser apedrejados. Porém, estudando aqui o texto, quando esse texto no capítulo 8 ele vem usar a palavra igreja, a palavra dita aqui no original grego era o ecclesia, ou seja, uma reunião popular de pessoas, como era conhecido a igreja naquele tempo. O povo se reunia em casas, o povo se reunia nas portas da cidade, ou seja, na época ainda não existia templos ou instituições com CNPJ. A primeira vez que o termo igreja aparece é em Mateus 16, no verso 18, que quando Pedro ele é indagado, Cristo indaga os discípulos, e Pedro responde que Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus vem dizer o seguinte para Pedro: Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa revelação que você teve agora, eu edificarei a minha igreja. Fazendo uma tradução do texto do capítulo 8 de Romanos, e sendo bem fiel ao grego, o texto ficaria mais ou menos assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra uma reunião popular, ou uma reunião de pessoas em Jerusalém. Não sei se você está me entendendo, para você poder ficar bem esclarecido sobre isso. Ou seja, não tem a ver com localidade, querido, mas tem a ver com o propósito da unidade. Amém. Não tem a ver com o local ao qual nós cultuamos. Por exemplo, estamos aqui hoje, eu, pastor Daniel, bispo Cosme, nós estamos aqui como igreja, querido, sentimos o Espírito Santo de Deus, fomos abençoados, fomos cheios. Não podemos dizer que isso aqui não é uma igreja. Agora, a grande pergunta é se a palavra em grego que quer dizer reunião, por que em nossas Bíblias não dizem exatamente o mesmo? De onde veio a palavra igreja? E mais um pouquinho da história do cristianismo. Por conta do crescimento do cristianismo romano, a partir do século IV, e também pelo fato de um dos imperadores terem se convertido, entre aspas, ao cristianismo, o imperador Constantino ficou conhecido como o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Ele teve um sonho de uma cruz e através daquele símbolo ele ia vencer a guerra com outro imperador, enfim, e ali ele se tornou adepto ao cristianismo. A eclésia, que até então, no século I, II e III, essa igreja que era primitiva, nos 3 primeiros séculos, parou de ser um movimento das ruas. Parou de ser um movimento das casas e começou a se reunir os cristãos dentro dos prédios, dentro dos templos, já que não tinha mais perseguição romana. Não tinha mais perseguição com aquele povo. Eles reuniam as pessoas nesses prédios ou templos. E como se dava o nome desses prédios? Era chamado de Kirche.
É o Daniel que gosta disso, amém, igreja? Amém. Que traduzindo do alemão para o português ficaria algo mais ou menos assim: casa do Senhor. Ou seja, a igreja do século I, II e III não era mais um movimento popular, edificado sobre o simples saber de que Jesus Cristo era o caminho, a verdade e a vida, mas agora ela se torna um sinônimo de um lugar sagrado, de um templo sagrado. Não era mais o simples evangelho, que era Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, poderia ser na porta da cidade, poderia ser dentro das casas, onde Jesus Cristo muitas das vezes se reuniu e pessoas encheram aquele lugar para ouvir a palavra de Deus. Agora era sinônimo de um lugar sagrado, de um templo sagrado. O que era algo puro, um movimento dedicado de uma verdade, de levar a verdade de Jesus para todos os cantos do mundo, acabou se tornando uma instituição voltada para dentro. E aí eu vou correr para terminar aqui. E ao invés de usarem a palavra eclésia nos textos bíblicos, começaram a usar o termo Kirche no alemão, que traduzido para inglês foi para church, e que no português virou igreja. Tendo dito isso, a grande pergunta que é, tendo dito isso que eu creio que você entendeu, a grande pergunta que é, que igreja temos nós nos tornado? Que igreja temos nós feito parte? Uma igreja dependente do local sagrado e que precisa de um local, de um prédio, de um templo para existir? Que se eu não estiver ali naquele prédio, eu não estou em unidade, não estou recebendo? Ou de uma igreja que entende que o templo é sim importante para a expansão do reino. Porém, se não tiver a igreja, se não tiver o templo, a igreja, a eclésia, ela vai continuar se movendo. Ela vai continuar acolhendo, ela vai continuar cuidando das viúvas, ela vai continuar alimentando os pobres, ela vai continuar dando apoio psicológico e principalmente ela vai continuar pregando a palavra de Cristo, que a nossa fé está em Cristo e não em locais sagrados. Eu termino a minha fala dizendo que para nós, muito mais que um templo, muito mais que uma paróquia, muito mais que um galpão, nós somos uma reunião de pessoas dispostas e prontos a pregar e a declarar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, seja dentro ou fora do templo. E sobre esta palavra, as portas do inferno, ela não pode prevalecer sobre a eclésia, sobre a igreja. Nós não podemos ficar fechado dentro do templo, querido. Nós precisamos ressignificar, como disse o bispo aqui, a nossa fé, nosso jeito de ser cristão. Sabe o que está sendo muito bom nesse tempo? Na minha casa nós nunca oramos tanto como nós oramos hoje. Nós nunca lemos a Bíblia como nós lemos hoje, tantas vezes. Nós nunca buscamos tanto como estamos buscando hoje. Eu estou fazendo do meu lar uma igreja, eu estou fazendo da minha casa um altar a Deus. E aí entra a fala do bispo aqui sobre o sacerdócio. Eu termino a minha fala usando algo que Lutero disse sobre a pandemia da peste negra. Olha que interessante. Isso foi palavra de Lutero quando ele escreveu uma carta ao reverendo Dr. Johnson Rhys. Ele diz assim: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto,
não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declaro acima. Veja que assim é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa fazer da sua casa um altar. Nós não precisamos de templos, queridos. É óbvio, o lugar é bom para a ascensão do reino, é necessário. Mas a igreja, ela continua se movendo. A igreja continua amando. A igreja continua fazendo a obra do Senhor. Nós falávamos sobre a questão do hospital ontem. Aquilo para mim foi muito impactante. E eu creio que o pastor Daniel também. De você ver a necessidade das pessoas desesperadas por ouvir uma palavra de Deus. E muitas das vezes nós nos prendemos a quatro paredes, achando que estamos fazendo a obra. Como o bispo disse, inconstitucionalmente não pode ser fechada a igreja, é inconstitucional. Mas mesmo que estivesse livres, abertos, que poderiam abrir, eu creio que todo líder, pastor responsável, ele teria que ter amor e uma responsabilidade com a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Sobe a música aí que eu falo. E aí, Dani, já tá no pente? Bora. Já vai. Vamos lá. Bom, graças a paz, galera. Eu quero ressaltar algumas coisas aqui que eu acho que faz todo sentido e é muito pertinente para o tempo que a gente está vivendo, né? Trabalhando no âmbito teológico aqui, a Bíblia vai nos dizer assim que o mal que estaria para vir para o ímpio também viria para o justo. Então nós estamos dentro de um conceito de que alguns estão dizendo sobre perseguição ou sobre algum mal, alguma coisa nesse sentido, que eu estou ouvindo muita coisa e quem ouve muita coisa não ouve nada, né? E eu prefiro ficar com aquilo que a verdade, a palavra de Deus, ela nos diz. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito empolgado com uma declaração de um dos juízes do STF, o Fux. Ele, em um momento em que os advogados estavam defendendo a igreja, entre aspas, eles fizeram uma declaração no sentido da cruz do Calvário. E eles disseram assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus. Cara, isso foi de uma insanidade, mas foi de uma insanidade. E eu como cristão, eu preciso me posicionar também sobre isso. Porque, cara, não é isso que o Evangelho ele nos ensina, não é? E eu gostei da postura do Fux, porque o Fux ele disse assim: você não pode usar um texto tão sagrado, com uma proposta tão sagrada, para você usar nesse âmbito agora, né? Porque qual que era a ideia do juiz? Dizer que eles não sabiam o que estavam fazendo, porque estavam simplesmente vetando um direito da igreja. Beleza, constitucionalmente não se pode fazer isso. Porém, dentro da Bíblia que nós acreditamos, esse exemplo não cabe a nós. Porque a proposta era uma proposta de salvação e remissão de pecados. Totalmente infeliz na sua colocação. E como nós somos igreja de Deus, o corpo de Cristo lavado e remido no sangue do Cordeiro, a gente sabe que dias difíceis de se manejar viriam. E qual que é a novidade? Nenhuma. Cara, nós estamos falando de perseguição, nós estamos falando de um monte de coisa. Para de tanta bobagem. A gente não sabe nem o que é perseguição, cara. A gente não sabe o que é perseguição. Você quer saber o que é perseguição? Vai lá no Senegal. Vai lá na África, onde as pessoas são queimadas vivas por pregar o Evangelho. Aí sabe o que eu vejo nisso, bispo? Cristo revelando quem é a sua igreja nesse tempo, cara.
Isso mesmo. Cristo revelando quem é a sua igreja. Sabe por quê? Porque tá caindo a cara dos interesses. Ou quem não é igreja, né? Ou quem não é igreja. Porque agora, meu filho, os interessados de plantão, os que são chegados na lã e no leite da ovelha, estão tudo na água. Agora, tá? É Cristo tratando a sua igreja pro dia do arrebatamento. Entendeu? E aqui, aí a gente está aqui debatendo se é perseguição ou não é perseguição. Aí um se manifesta e diz, se for por essa causa eu morrerei. Um cara que um dia na minha insanidade eu admirei, porque eu estava começando a pregar o evangelho, falei, você vai ficar, me decepcionou. Caí do cavalo. Ele tá rindo por baixo da máscara. Eu caí do cavalo, cara. Porque tanta sabedoria se resumiu numa insanidade, né? Com essas declarações. Mas, cara, eu fico muito feliz com uma palavra que Cristo declarou a Pedro. Ele disse, Pedro, tu és a minha igreja. E ele não atribuiu isso a espaço local ou ambiente. Ele não atribuiu isso a isso. O que Cristo fez com a gente nesse tempo, eu gostaria que você entendesse. Nós não estamos aqui defendendo de que nós não teremos um lugar ou nós não teremos um espaço para o ajuntamento. Não. Porque o ajuntamento ele faz parte do evangelho. Até porque existia uma mesa chamada Mesa da Comunhão dentro do tabernáculo que foi o Senhor que deu as ordens ao Moisés para que ele... Não é isso, gente. Vamos trafegar nesse ambiente. Então, não fique preocupado. Local para o ajuntamento nós teremos. Agora, nós precisamos entender nesse tempo o que Cristo está querendo nos comunicar como igreja. É isso aí. Amém, bispo? É isso aí mesmo. É isso. A gente precisa sair desse espírito de traça. Sabe qual que é o espírito de traça? Eu não sei se na casa de vocês tem, nos cantinhos da parede. Traça. Traça ama ficar na parede. Pegou a visão? Peguei. Então, os crentes traça agora ou se move ou morre. Ou a gente vai se posicionar como igreja, ou nós vamos de verdade sermos tratados na nossa subjetividade, porque Deus quer tratar a nossa subjetividade. Isso mesmo. Deus nos trouxe para esse tempo para a gente se humanizar e pararmos de sermos egoístas dentro dos nossos templos. Não é? A gente cansou de ouvir cultos que a gente dizia, a igreja precisa transcender as paredes. E quando é que a igreja vai transcender as paredes? Quando alguma coisa parar. Quando alguma coisa parar. Agora, a gente precisa entender que o evangelho da unidade ainda salva a gente. O problema é que a gente fixou tanto dentro de templo, dentro de lugares, que a nossa subjetividade ela foi alterada. E aí nós não pensávamos mais como indivíduo, as tratativas de Deus no meu indivíduo, e aí eu troquei a minha subjetividade pelo meu ativismo. Por aquilo que eu faço dentro do tempo. Aí a gente falou ontem numa live sobre a vocação e sobre a obra de Deus. Né? O que somos vocacionados para fazer e o que realmente nós estamos fazendo como obra de Deus. A igreja está se adaptando, a igreja está se movendo dentro das condições que temos hoje. E na boa, irmão, nós somos igreja. E o que foi que Jesus disse? Dá a César o que é de César. Irmão, se César decidiu que não vai abrir o templo, não sou eu que vou meter minha cara lá e vou falar, eu sou de Deus, vamos encarar todo mundo. Você vai morrer, velho. Né? Que tem uns loucos aí que estão dizendo, vamos abrir, não tem essa, é o inimigo que não dá. Vai lá, irmão, vai lá. Fica tranquilão. Eu não vou ficar na frente de um fuzil. Jesus mesmo disse, cara, obedeça. Não é a lei da terra, não é os caras que estão falando, mas é dentro de uma ideia de proteção, porque tem vidas. A gente deu um dado aqui. Se é real ou não, eu estou dentro de uma empresa todos os dias, irmão, e os briefings diários falando das estatísticas de pessoas que estão perdendo sua vida.
Ele não está muito longe da gente, está perto de nós. Nós temos pessoas que nós conhecemos, que perderam sua vida. Quantos entes queridos que a gente perdeu diagnosticado com esse mal desse tempo? Agora, uma coisa a gente não pode perder de vista, que tudo está no controle da mão do Senhor. Tudo está no controle da mão de Deus. Quando Cristo vai dizer para Pedro, Pedro, a igreja é você, e as portas do inferno não prevalecerão contra você, irmão, a ideia não é a igreja está fechada ou a igreja está aberta. A igreja nunca fecha. A igreja nunca está fechada. Tanto é que na fala de Cristo ele vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão. Então a igreja está em ataque o tempo inteiro. Quem tem que cuidar das portas e ficar fechada é a porta do inferno. Não é a porta da igreja, porque a igreja é igual diz Anderson Freire, a igreja vem. A igreja vem. Eu sou pentecostal, irmão. A igreja vem, cara. A igreja está em movimento, a igreja está caminhando. Não é? A Bíblia vai dizer, cara, lá no livro de Apocalipse capítulo 2, verso 2, ele vai falar sobre uma igreja ativista. Ele vai falar como uma igreja, eu conheço as suas obras. E eu também sei aonde vocês mudaram as características e os interesses de vocês. Aonde foi que ele subiu. Jesus, é Cristo falando agora e tratando com a igreja, cara. Mudando a diretriz da igreja. Ou seja, dizendo para a igreja, a parada não está aqui dentro. A parada está com as potestades e principados que vocês precisam lutar no ambiente espiritual lá fora. Eu não vou citar o nome, mas esses dias eu ouvi uma live que o cara disse que a gente não precisa mais lutar contra os principados e potestades, porque já está tudo resolvido. Eu falei, que Bíblia que esse cara está lendo? Que a minha não é, velho. Não, fica tranquilo, que agora não existe mais nada dessa parada espiritual aí, não. Pai, foi. Né? Só que eu ainda fico com uma palavra de Deus, cara, e eu quero ministrar isso sobre o seu coração hoje. Não importa o que a gente está vivendo agora, a igreja, ela tem uma vestimenta, e a gente precisa conhecer a vestimenta de Deus, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, que Paulo vai dizer, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. E como é que a gente se reveste? É quando a gente tem o capacete da salvação. Aí a gente não vai escutar um monte de bobagem que a gente escuta aqui, trazer para o coração e falar, não, esse cara aí está certo. A gente vai começar a ter discernimento. A gente vai começar a ter discernimento em Deus. E ter discernimento em Deus nos humaniza. Nos humaniza, cara. E sabe o que é legal, irmão? É quando os nossos interesses, eles não estão mais acima de tudo. Ontem a gente na porta daquele hospital e vê a reação das pessoas sendo abençoado e recebendo a igreja, porque é a igreja que estava se movendo naquele momento, e eu falo como igreja, eu não falo como ativista, eu falo como igreja. E recebendo o que a igreja estava derramando sobre eles, aquilo tratou a minha subjetividade, que me humanizou e fez com que eu saísse melhor dali. Porque aquilo que eu derramei foi insignificante perto do que eu recebi. Foi insignificante perto do retorno. E eu termino aqui. Deus abençoe essa igreja. Amém. Deixa eu fazer considerações finais aqui, deixar bem claro, né? Que a nossa ideia aqui não na verdade é esclarecer algumas coisas. Por exemplo, qual é o eixo da nossa discussão? Não existe uma perseguição à igreja. Ainda que você pode dizer assim, mas pastor, existe uma perseguição maquiada, mascarada. Tudo bem. Mas assim como a igreja está fechada, estabelecimentos também estão, tem um monte de lugar fechado, então isso é uma coisa que ela está para todos. Não foi alguém que se levantou e disse assim, a igreja, somente a igreja e apenas a igreja. Então não existe, não vem com esse discurso que existe uma perseguição aberta à igreja, que não existe. A perseguição oculta, mascarada, ela sempre vai existir, existiu a vida inteira. Tá? Agora, a partir do momento que se declara que existe uma perseguição aberta à igreja, é claro, nós vamos mudar o nosso mecanismo, o nosso movimento. Aí a gente entende isso. Precisamos entender que esse tempo
é um tempo que ele não é um tempo absoluto, é muito relativo. Nós estamos nessa condição por causa da condição das mortes e tudo mais. Agora, a igreja sim precisa aprender com esse tempo. E aí, existe uma pergunta para nós. Em tempos difíceis, a gente precisa aprender o que a gente deve sacrificar e o que a gente deve preservar. É muito importante você fazer essa pergunta para você. Em tempos difíceis, o que você preserva e o que você sacrifica? Por exemplo, Abraão viveu um tempo difícil. Ele preservou a obediência a Deus para sacrificar Isaac. Então, nesse tempo agora, nós não temos que andar apáticos, não temos que andar sonolentos espiritualmente. A nossa comunidade tem a todo custo tentado desenvolver maneiras e métodos para que a palavra e a oração cheguem a todos. Aquele que tem dificuldade de se mover como cristão nesse tempo é porque de fato existia alguma coisa errada no cristianismo dele, na vida dele. E desculpa se a palavra te confronta ou se te fere. Sabe por quê? A questão da igreja, a questão da liturgia, ela tem muito mais a ver com subjetividade, como disse o Dani, e cultura, do que com a palavra em si. A maneira que nós cultuamos e adoramos a Deus aqui no Brasil, ela é muito cultural, ela é muito particular. Ela não tem a ver com o que de fato a Bíblia nos esclarece. Agora, eu não posso colocar em risco a igreja que sou por causa do contexto que eu vivo. Porque se eu coloco em risco a igreja que eu sou por causa do contexto que eu vivo, aí tem alguma coisa errada. É claro, o discurso de muitos pastores é que a igreja nesse momento ajuda as pessoas espiritualmente, emocionalmente, porque às vezes o cara vai se matar e passa na igreja, e recebe aquela coisa, e recebe aquele abraço. De fato, eu acho que a gente tem alguma relevância dentro disso. Sim, nós temos. Mas o que adianta você salvar um suicida e por causa da aglomeração você matar outros tantos? Que coerência há nisso? Você colocar em risco outros tantos por causa de um ou de outro? Os dois lados são vida. Tanto o suicida e aquele que está emocionalmente desgastado é uma vida, como também aquele que de repente está saudável ou é do grupo de risco, também é uma vida. Ah, mas vai para a igreja quem quer. De fato, vai para a igreja quem quer. Isso em tempos de pandemia ou fora de pandemia sempre foi assim. Agora, o que eu discordo plenamente é usar a palavra e o nome de Deus para defender causas próprias. Aqui eu me oponho. Toda a minha outra fala, ela foi uma fala baseada em perguntas, baseadas em provocações. Mas aqui eu me oponho. É quando eu uso a palavra, é quando eu uso a igreja, é quando eu uso Jesus para defender causa própria. Aí nós nos levantamos como igreja. Porque há uma inverdade no nosso cenário. De fato, muitos cristãos não vão voltar para a igreja. De fato, muitos nesse momento despencaram no precipício porque estavam sendo seguros apenas pelo ativismo. Mas nesse momento, foi como disse o Dani, Jesus está apenas revelando quem é e quem não é a igreja. E eu não tenho nada a ver com isso, meu irmão. De verdade. Sabe qual é o meu trabalho? Viver em santidade, amar a Deus, honrar minha casa e fazer aquilo que está às minhas mãos para fazer, para exercer o meu chamado. E olhe lá, que se eu quiser desistir do meu chamado, Deus não vai me matar não, tá? Não fica pensando nesse negócio não. Você está entendendo? Então, que você, nesse tempo, exerça o seu sacerdócio. Seja pastor da tua casa, seja pastor da igreja que Jesus te deu, seja pastor no teu trabalho, seja pastor. Se a gente comparar o que estamos vivendo hoje com a perseguição de Jerusalém, nós vamos perceber, da igreja primitiva, nós vamos perceber que existem muitas coisas em comum. Por quê? A igreja em Jerusalém se acomodou, a igreja estava vivendo milagre, a igreja estava vendendo os bens para que todo mundo fosse em comum, a igreja estava crescendo. E aí você que é teólogo, que estudou um pouquinho de Bíblia, sabe do que eu estou falando. De repente veio a perseguição, e a perseguição veio para quê? Para literalmente a igreja sair daquele lugar que estava. E eu vejo isso acontecer hoje. A igreja está passando por esse processo porque ela precisava sair do lugar que estava.
porque tinha muito pastor. Vou falar isso ou não? Deixa eu precisar. Tinha muito pastor altivo, porque tinha construído um império, dizendo que era a igreja do Senhor, mas a casa dele estava detonada, o casamento dele estava detonado. Eu posso citar pelo menos aqui 3, 4 nomes de pastores famosos. Não, e o que eu estou falando não é o pecado, eu estou falando do posicionamento depois do pecado. Pastores famosos de projeção nacional, que entraram em pecado e não mantiveram seu casamento e arrumaram outro casamento. Gente que construiu impérios, mas a vida por trás do império estava detonada, estava acabada. De gente que perdeu o filho para o mundo, de gente que perdeu a vida inteira para o mundo e se vangloriava naquilo que era de Jesus. E aquilo que era dele se perdeu. Que você possa pedir misericórdia a Deus. E depois de tudo que nós falamos aqui, você possa ter entendimento. Que igreja você está sendo nesse tempo difícil? Agora sim é a hora de falar que templo do Espírito somos nós. E que templo você tem sido? Será que as liturgias estão acontecendo dentro de você? Ou elas só aconteciam do lado de fora, quando nos reuníamos? Que a liturgia possa acontecer dentro de você. Como disse o Dani, nessa liturgia tem sacrifício, tem lavagem pela palavra, tem a mesa, tem tudo. Nós não estamos aqui defendendo os desigrejados. Estamos dizendo que nesse tempo precisamos ser coerentes na fé. Apenas isso. Porque quando passar esse tempo, nós vamos nos ajuntar muito, vamos nos reunir muito. E deixa eu falar uma coisa, você pensa que os nossos primeiros cultos da comunidade serão cultos festivos? Não. Nós vamos fazer cultos para lidar com a dor das pessoas, aqueles que ficaram enfermos, aqueles que perderam familiares, porque tem um bando de gente por aí esperando para se reunir, para festejar. Sabe por quê? Não liga para a dor do próximo. Os nossos primeiros cultos serão cultos de luto, porque nós vamos receber aqueles que perderam emprego, que perderam empresa, que perderam família, que perderam pessoas, que ficaram com sequelas da doença. A nossa expectativa é isso, abraçar a dor das pessoas. Porque tem gente que não está preocupada em abraçar a dor das pessoas, está preocupada em manter vivo o seu próprio estômago. Miserável. Se chegar aqui eu estava calmo, agora eu não estou mais. Isso não significa que a comunidade é a melhor igreja para se estar, não. Todos nós aqui estamos em processo de construção. A gente está em processo de manutenção diária. Eu sou pecador, cara. Se tu conhecer os meus pecados, se tu souber do meu lado negro, você vai desistir de mim, vai desistir de tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Estou olhando para o alvo e estou caminhando em direção a ele. E a minha expectativa é que, à medida que eu avance em Deus, Ele me transforme e me torne cada dia mais parecido com Jesus. Amém. Quem orou para começar? Eu orei para começar. É? Você quer orar, Shell? Pode orar ainda, bicho. Posso orar? Pode orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Nos deu uma noite de paz e de entendimento. Que essa palavra seja para gerar vida, não para gerar discórdia. Essa palavra venha esclarecer aquilo que temos dentro de nós, Senhor. Quero abençoar todos os lares, abençoar todas as famílias, abençoar aqueles que estão lutando contra o Covid. Que haja cura, Senhor. Nós cremos em milagre, mas também cremos, Senhor, que a soberania está em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado. As pessoas ficam por aí perguntando onde Tu estás, Senhor, nesse momento. Se Deus é bom, porque todo esse mal veio. As pessoas não entendem que a base do Seu trono não é bondade. A base do Seu trono é justiça, Senhor. Tu és um Deus justo. Apesar de ser bom, Tu és justo, Senhor. E tudo que nós vivemos está envolto na justiça do céu. E nós entendemos isso, Senhor. Entendemos que vamos passar por momentos difíceis. Por quê? Por causa da justiça. Porque nós somos concebidos em pecado e vivemos num corpo do pecado, Senhor, o tempo todo. Logo, ficaremos doentes, logo enfrentaremos a morte, logo viveremos escassez, Senhor. Mas os nossos olhos não estão nessa vida. Os nossos olhos não estão nessa terra. Nós já estamos dentro da eternidade, Senhor. E dentro da eternidade, Senhor, tudo é diferente. A nossa mente está na eternidade.
Paulo entendeu isso muito bem. Ele dizia: ainda que o meu corpo exterior se corrompa, o meu homem interior se renova. Talvez ele estava dizendo: a minha mente já está dentro da eternidade, pensando naquilo que é do céu, nas coisas que é do céu, pensando naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. Paulo já estava com a mente dentro da eternidade, apesar de estar aprisionado num corpo de pecado, Senhor. E nós estamos buscando essa mentalidade, essa renovação da mente, Senhor, para que tempos difíceis venham sobre nós, mas a igreja que nós fomos chamados para ser, ó Pai, não fique comprometida, Senhor, por causa do contexto que nós estamos vivendo. Dá-nos graça, dá-nos fé, renova a esperança em nós e abençoa a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, deixei aqui uma mensagem, você que quer participar do nosso próximo culto evangelístico, chama a Bel, deixei aí o número do telefone, o contato dela. Nós precisamos de 30 pessoas. É uma necessidade. Nós queremos reunir 30 pessoas para fazer o próximo culto na porta ali do Hospital Geral. Entra aí em contato com a Bel, deixei o número dela aí. Se coloque, se posicione. Pastor, vou precisar pregar? Não. Vou precisar fazer o quê? É só nos acompanhar. Máscara, álcool gel, e nós vamos fazer um período de intercessão diante do hospital, na expectativa de que as vidas que estão ali recebam esperança. Será num sábado, nós vamos definir ainda o horário, mas eu gostaria que você se alistasse aí nesse projeto. Tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida e também, de alguma maneira, Deus vai estar se revelando através da vida da comunidade. Durante essa semana, estamos num devocional diário, todos os dias, às 21h55 da noite. O tema que nós estamos tratando agora é ser segundo o coração de Deus. Nós vamos falar ainda mais essa semana. Na outra semana já temos um novo tema, contaminação espiritual. E eu espero você nos nossos devocionais. Tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Siga a gente aí nas plataformas, nas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos aqui no Facebook, estamos também no YouTube. Deixei aí o link na descrição. Todo o nosso devocional está lá no YouTube. Você aí compartilha com seus familiares. Estamos avançando. A Eclésia está em movimento. Nossa área social também estamos a todo vapor. Nós estamos entregando em média aí 700 quilos de alimento por mês através das doações dos irmãos da nossa comunidade. Se você quiser fazer parte disso, chama o Tom aí. O Tom tá na live aí. Procura aí o Everton e aí você entra em contato com ele e ele vai te direcionar, vai te conduzir. Amém? Não esqueça de fazer as suas ofertas, as suas contribuições para esse ministério, vai estar nos abençoando. Nós temos uma obra missionária em Cuba, abençoamos pelo menos 8 famílias em Cuba, temos uma obra missionária também na África, em Guiné-Bissau, estamos abençoando ali com uma oferta mensal a nossa querida amiga missionária Maria Helena. E se você enviar sua contribuição, com certeza você vai estar aí ajudando o Evangelho a se expandir na face da terra, porque a nossa missão é acolher, amar e dar destino. Dani, se despede aí da galera. Deus abençoe todos vocês, que haja um toque de Deus na sua subjetividade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Michel. Deus abençoe vocês, uma semana na presença de Deus, cheia da graça, da vontade e da misericórdia dele. Deus te abençoe. Beijo no coração de todos, uma semana abençoada. A partir de amanhã te espero no devocional. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor do Pai esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Grande beijo no coração e até amanhã. Deus abençoe. Até.